Boa tarde, daqui a pouco boa noite, depois boa madrugada, boa manhã, depende do horário a qual as pessoas estarão por acessar e participarão desse podcast Liberdade, Verdade e Conhecimento. Para quem não sabe, eu chamo-me Robson Samento, aqui hoje com participação aqui do meu estimado amigo Edson, Jerônimo, e evidentemente o ponto central da nossa conversa, nosso bate-papo, a nossa caríssima, estimada Cris Andrade. Acertei. Não sei porque cismei em chamar ela de Cristiano, mas é Cris Andrade. E eu não vou me estender, até porque seria aí enfadonho. Vou já passar para a minha caríssima aí, estar fazendo aí a exposição das suas atribuições, porque iremos aí falar sobre qual a imagem que fazemos de nós mesmos. Eu acredito, ela vai acrescentar muito para nós, definirmos a nossa imagem, vai nos ajudar. Cris, seja à vontade, pode colocar as suas qualificações, que são amplas. Primeiramente, obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar aqui. E assim, vou tentar sintetizar um pouquinho, né? Porque a pessoa que, como diz um amigo meu, quer roubar todas as profissões para ela. Coisas de mulher, né? A mulher faz inúmeras coisas. Não, de mulher mesmo. É de mulher. Mas eu sou a Cristina Andrade, né? A Cris Andrade. Eu sou mestranda em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem UlaEL, da PUC de São Paulo. Bacana. Sou fonoaudióloga, tenho algumas especializações aí de voz, geriatria e gerontologia, terapia cognitivo-comportamental, psicologia do esporte, musicoterapia. Venho da dança também. Legal. Né, da música. Bacana. E sou também idealizadora de uma comunidade agora, né? Era um projeto que chama 45D, que a gente trabalha o desenvolvimento humano, performance e saúde mental. E nossos encontros acontecem todas as terças-feiras. Agora a gente vai fechar esse grupo. Nós estamos trazendo bastante conhecimento para essa galera de comunicação, de performance, de esporte, de nutrição, de tudo para o desenvolvimento mesmo, tá? Basicamente isso, tem outras coisas aí. Bem, já deu assim para notar toda uma gama de atribuições e sentimos agradecidos pela sua presença. Mas, Cris, você também transita pela área do fisiculturismo. Fisiculturismo, né? E que você fala de fisiculturismo, fala a questão do corpo ideal. O que é o ideal? O que é o corpo ideal? Existe uma busca coerente para o corpo ideal ou há um abuso? Assim, você como analista e especialista nessa área, como que você verifica isso? Eu acredito que o ideal é o ideal perante ao seu universo, ao seu contexto, tá? O que eu não concordo são as pessoas normatizam muito isso. Por exemplo, tem o outro lado também que entra muito num viés, né? De padronizem corpos normais. Aí eu te pergunto, o que seria um corpo normal? O que realmente é um corpo normal? Tá? Corpo normal? Eu sou normal, você é normal, o Edson é normal, todo mundo é normal. É aquilo que você se identifica e se identifica bem. Existe uma linha, né? É bem limítrofe isso, em relacionado muito ao mental com ao físico. Assim como o homem se enxerga em sua alma, assim ele é. Porque senão ele nunca vai estar satisfeito. Então, se porque eu preciso ter o corpo do fulano de tal, porque eu preciso... Por que você precisa ter o corpo do fulano de tal? Por que eu preciso ser igual ao outro? Sendo que eu sou única. Nós somos semelhantes. Mas você tem uma carga genética que é sua, eu tenho uma carga genética que é minha, ele tem uma carga genética que é dele, a sua mente funciona de uma forma, cada um tem uma psique, tem alguns traços de personalidade. Então, eu acho que o problema é isso. É essa normatização, esses rótulos que são impostos a todo tempo. Um tempo atrás, você tinha o quê? Mulheres de passarela. Esse era o foco. A mulher tinha que ser longínea, slim, aquela coisa... né? Depois de um tempo, aí veio as mulheres bombadas, pessoal da maromba, e eu me incluo nessa. Cris, seria a mulher Miss? De um tempo atrás, sim. Isso. Era muito mais caracterizado a beleza de passarela, e aqui isso surgiu muito a questão de anorexia, dos transtornos alimentares.
Adendo, eu sou ex-bulímica, Uhum. tá? Eu tive, por isso que eu falo muito dessa questão de autoimagem, de como você se reconhece, de como você se enxerga, porque não adiantava ninguém falar pra mim que você está bem ou você não está. Eu não me via assim. De eu andar pesada na rua, às vezes sair do carro, sabe, como se eu tivesse triplo do tamanho. Até que isso realmente aconteceu, porque meu metabolismo ficou lento, lógico. A pessoa comia até água, se ela tomasse, ela vomitava. Então, essa visão que eu acho que é muito mais carrasca, algo que te torna escravo, eu não concordo, tá? Existem alguns outros fatores que é saúde. Sim. Aí a gente vai entrar numa outra vertente, que tem muito essa questão de talvez falar que alguém é uma questão de gordofobia, de tudo mais, mas a gente sabe o que é definido como saúde, e eu acho que aí é uma outra vertente. Mas a questão de imagem, eu acho que é muito mental. Até, inclusive, houve o caso recente da modelo, em que ela, ao viajar, ela foi impedida, porque alegaram a questão dela ser obesa, aí ela taxou, ela expôs ter sido rotulada como gorda, e aí foi aquela questão da gordofobia. Até que ponto essa expressão, Liz, gordofobia representa uma dificuldade das pessoas encararem uma verdade objetiva de que elas estão numa situação a qual elas precisam de uma mudança, ou elas preferem permanecer numa fantasia e parte da sociedade as mantém nisso? Quando se fala em gordofobia. Eu acho que é um grito, na verdade, de talvez de coisas que incomodaram durante um tempo por esses padrões, tá? Ok. Eu vou falar isso não só nisso, acho que quando a gente chega numa fobia, quando a gente coloca, né, fobia, ela acaba gerando isso. Porque foi o que até eu brinquei esses dias. Eu falei assim, beleza, se você falar pra mim assim, sua loira. Tá, sou loira. Agora, quando você tem um ato preconceituoso, porque eu sou loira, ou famoso, loira burra, aí você está sendo preconceituoso comigo. Agora, se eu chegar em alguém, por exemplo, tem um amigo que ele fala assim, pode falar que eu sou gordo mesmo. Agora, se eu falar, não sei o quê, só pelo... há um ato preconceituoso, pejorativo, aí eu já acho que pesa, tá? Mas eu acredito que talvez é um grito dessa normatização, de história de falar assim, por que eu tenho que ser igual? Por que para ser bonito eu tenho que ter o físico tal? Será que não existe uma beleza nesses outros tipos físicos? Porque se eu analiso tipologia física, até dentro do fisiculturismo, ninguém é igual a ninguém. Porque eu vou ter, por exemplo, do universo feminino, tem atleta biquíni, que são as mais pequenininhas, as mais magrinhas, digamos assim. Eu tenho a wellness, que aí, no caso, entraria a Cris Andrade quando eu for competir. Então, que são os quadril mais avantajado, glúteo, né? Tem essa proporção. Tem a woman's physique, que é uma outra questão, uma outra qualidade, uma proporção maior de definição muscular, de mais massa. E assim vai. No homem também. Men's physique, classic physique, né? Os bodybuilders, bodybuilding open. Então, assim, eu tenho vários aí. E aí eu vou enquadrar, né? Eu vou ir para onde o meu tipo físico mais direciona. Porque senão, vamos pensar, olha o sacrifício que essa pessoa vai ter para chegar no outro. Então, se até aqui as pessoas, eu tenho um jeito de encaixar, digamos assim, mas de direcionar, que eu acho melhor do que encaixar. Sim. Direcionar cada pessoa para um ponto, por que tem todo mundo ser igual? Aqui já mostra que não. É que quando as pessoas não conhecem, elas olham e falam, não, eu tenho que ter o corpo desse jeito. Não. Existe, a partir da própria cultura grega, porque as culturas gregas, os corpos ideais e o ideal da beleza para usar dentro da formação helenística grega. Essa busca até padronizada para essa... hoje parece que tem ocorrido, conforme você comentou, uma ruptura, um eco aí de... eu existo independentemente de estar ou não inserido em tal ou qual contexto. Mas dentro do aspecto, até porque a senhorita, por ser... Pode atuar na área da saúde. Quem não sabe, a Cris é fonoaudióloga, então ela atua na saúde.
Existe até que ponto essa liberdade, eu estou assim, eu me sinto bem, isso pode comprometer a saúde? Normalmente eu vou usar o exemplo dessa moça porque me chamou a atenção. Ela tem em torno aí de quase 200 quilos por aí. Mas até que ponto esse grito dela de liberdade não pode comprometer na saúde dela, Cris? Nesse caso, como que vocês lidam com isto? Lidam com uma situação tão assim delicada nesse caso, que a pessoa ela quer a liberdade dela, mas ao mesmo tempo ela tá colocando o corpo dela em risco. É aí o que eu te falo, é muito mental, né? Volto para a questão do mental. Volto para como eu me enxergo e se eu não uso isso de muleta. Se alguns profissionais, eles dizem que, por exemplo, assim, a própria obesidade, ela tá descrita, né, no código e, enfim, tem o seu CID, melhor dizendo, e que ela fala, né, que não é um padrão que seria saudável. Mas isso é que nem eu falei assim, às vezes é mexer num vespeiro, né, para poder falar dessa questão. E assim, como é que tá a sua saúde? Como que estão os seus exames? Como que tá a sua parte, sua parte metabólica? Como que tá isso? Existe todo um bastidor. Existe isso e quem vai estar por trás disso. Então eu acredito assim, quem é o teu médico nesse caso, eu passo a bola para ele que eu deixo que ele respalde sobre isso, tá? Porque realmente isso é mexer num vespeiro de, por exemplo, eu vi uma reportagem um tempo atrás de uma influenciadora do meio, né, que ela falou que ela foi num médico perguntar justamente do joelho dela, de questões de articulação, e que ele falou como que estava o peso, e ela já o taxou de gordofobia. Então, na verdade, não. A gente tem uma sobrecarga de peso na articulação, e a gente sabe que isso vai ser prejudicial ali, entende? Então, eu entendo o posicionamento do médico. Então, assim, nem tudo é o que dizem que é. E aí, quando você vai atrás para poder saber mais sobre isso. Mas aí vai saber o que essa pessoa passou, qual foi o preconceito que essa pessoa passou pra ela estar tipo, sou assim e vou ser assim. Qual é esse grito de liberdade? Eu ia comentar sobre isso. São extremos, doutor, sociais que nós vivemos agora na pós-modernidade. Então, cada caso deverá ser avaliado individualmente. Eu acho que tem todo um bastidor por trás dessa situação, viu, Cris? Desculpe, pode continuar. Não, até porque eu tenho várias amigas do meio Miss. Sim. E eu tenho uma amiga que ela é Miss Plus Size Master, que é a Cissa. E até a segunda ordem tava tudo super bem, ela sempre cuidou muito bem da saúde e tal. E um tempo atrás a Cissa teve um AVC. AVC. Jovem, né? E teve alguns outros problemas de saúde caracterizados dela. Mas, assim, é linda. Isso não quer dizer nada, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. A beleza, ela tá dentro de um contexto. Eu acredito nisso. Sim. Por exemplo, vamos falar de beleza, eu vou citar isso, tá? Tem um pesquisador de Estocolmo, um grande pesquisador, que é o Johan Sandberg, tá? E ele é muito voltado para a área de fonética mesmo, para a área dessa parte de estudar música, lá no laboratório de Estocolmo, da Universidade de Estocolmo. E ele fez um estudo sobre a voz feia. Porque ele pode, né? Menção honrosa e tudo mais. Quem sou eu para poder falar? Ele pode. Ele tem cadeira cativa para falar isso. Então, ele falou o quê? Ele pegou 2 cantores de uma obra que chama, acho que The Glory of the Human Voice, se eu não me engano. Um que era um cantor, que era o Gueda, que era um cantor mesmo, um tenor, tá? Que ele tava cantando a obra, e o outro que era o Mr. Burns. Não sei se ele usou um nome fictício, agora não vou me recordar. E ele quis mostrar que existiam parâmetros dentro para que a gente mostrasse que essa voz seria uma voz feia. Só que aí o que acontece? Ele categorizou dentro de um nicho que era o canto operístico. Ou seja, tá dentro de um contexto. Concorda comigo? Então ele mostrou que existiam parâmetros ali que mostravam o que era uma voz feia do que era uma voz bonita. Porque se eu falo uma voz bonita, logo eu vou buscar uma melhor qualidade vocal, um melhor treino, para quê? Para que eu tenha um apoio, para que eu tenha uma afinação, para que eu tenha uma boa projeção, né? Tudo isso. Então ele conseguiu, então vamos ver se a voz feia tem a ausência disso aqui.
E aí ele começou a ver que tinha uma questão que era uma hiperfunção, uma contração maior. Ele começou a dizer que não tinha apoio, que era uma desafinação. Então, assim, existia isso. Mas isso estava dentro de um contexto que era o canto operístico. Exatamente. Essa busca, Cris, pelo corpo ideal, essa busca por tantas mudanças, implica, envolve essa necessidade, às vezes, desesperadora de muitas pessoas de serem aceitas, de serem reconhecidas, de serem notadas, de serem importantes, porque você lida com essas realidades. Como que você consegue trabalhar com essas pessoas, as quais elas querem que você faça uma intervenção, tá, entre aspas, vamos colocar um milagre, fecha aspas, de algo que elas precisam construir uma imagem de si mesma primeiro. Como que você trabalha isso? Poxa. Não, porque assim, né? É aquilo que eu falei, de buscar o ideal. Na verdade, assim, eu idealizo o outro, né? Então, assim, eu idealizo o outro, eu preciso ter aquilo, porque as pessoas, acho que elas estão mais preocupadas em ter do que ser. Então, eu preciso ter o corpo, eu preciso ter o rosto, eu preciso ter o dinheiro, eu preciso ter o cargo, mas quando você vai ser? Eu preciso ter a beleza tal. Eu não tenho pudor nenhum em achar que você não tem que melhorar o seu físico, porque eu estaria sendo hipócrita. Eu treino, Sim. eu tenho silicone, eu fiz harmonização facial. Não acho que há um problema nenhum nisso, nessa busca. A questão é onde eu estou depositando isso. No só ter? Ter ou ser? A pergunta é, por que eu preciso ter? É um mini projeto? É um projeto de vida? Eu quero ter o físico. Por que você quer? Cara, vamos ser bem claro. Quero ter uma Ferrari. Beleza. Você tem dinheiro para manutenção dessa Ferrari, para você colocar gasolina, para você pagar seguro, para você pagar... Você tem. E pra que você quer essa Ferrari, sendo que um Fusquinha te leva para algum lugar? Eu falo isso porque eu vejo muita gente, nossa, o físico do atleta tal, eu preciso ter o físico do atleta tal. Ponto. Mas por que você precisa ter o físico do atleta tal? Existe uma trilha, Cris. Existe uma jornada. Existe um caminho. E esse tal atleta na qual você menciona, ele se predispôs a toda uma condição a ser vivida. E essa pessoa que criou esse ideal, ela tem essa informação, ela tem esse conteúdo, ela tem esse recurso, ela tem esse suporte. Exatamente, porque às vezes ele não tem. E qual que é o objetivo dele? Ele quer ser atleta. Ele é um atleta. Então, o atleta, o que ele vai fazer? Ele vai se abdicar de várias coisas da vida dele. São mundos distintos. Exatamente, de não sair muitas vezes, não vai pra balada, não vai no seu... Entendeu? É um outro ritmo de vida. E por vezes, aquele atleta é um atleta pró. Então, ele tem um patrocinador. O que ele faz da vida? Ele é um atleta. Exatamente. Ponto. Ele é a profissão dele, ele vive disso. Ele respira isso. Exatamente. Ele tá aquilo 24 horas por dia. E às vezes a outra pessoa, não, eu sou mãe, eu tenho que acordar, eu tenho que... Qual que é a sua realidade, o seu contexto? É isso que eu tô falando. Qual que é o seu contexto? Essa imagem de si mesmo é uma imagem que se constrói a partir da sua realidade. Sim. Sem peso, sem contrapeso. Eu acredito nisso. Eu acredito que você tem que colocar aquilo que é dentro da sua realidade, o que é pra você, o que é você. Não adianta nada eu chegar aqui e falar pra você assim, olha, você vai seguir essa dieta que é minha, esse treino que é meu, e você vai arrumar a sua agenda do meu jeito. Por quê? Vai falhar. A Cris, a qual se apresenta no Instagram, em outros espaços digitais, a Cris é uma referência ou um ideal? Como que você percebe as pessoas? Elas veem você como ideal ou como uma referência? Eu quis quebrar isso, sabia? Porque é sutil, é assim, é fronteiriço. Eu quis quebrar isso. Quando surgiu o 45D, tá? O 45D ele nasceu de um momento meu, tá? De
de frustrações, de término de relacionamento. Né? Todo mundo passa por isso. Só que a Cris não tinha passado por isso. Oxi! Rapaz do céu. Se a gente entrar nisso, foram vários que foram tóxicos, inclusive. Cris, eu não quero te cortar, mas o nosso telespectador, ele vai poder entender melhor. Não perca aí o pensamento. Por que 45D, o que significa 45D, e continue, por favor. Tá, eu ia falar disso. Por que isso? Quando houve essa interrupção desse relacionamento, enfim, foi dado pra mim um tempo de 45 dias de afastamento total. Porque essa pessoa antes era meu amigo, essa pessoa teve um vínculo comigo e a gente acabou se envolvendo, enfim, e aí foi gerado isso e ele falou assim, olha, eu preciso de 45 dias, não 45 dias de tempo, a gente já tinha acabado, mas tipo, de não ter contato com você por 45 dias. E eu não tinha entendido o porquê desses 45 dias. E eu falei assim, eu tô batendo. Eu falei assim, por que 45 dias? Mas por que 45 dias? Eu falei, então tá. Eu vou usar isso, Cris Andrade sendo Cris Andrade, pra mostrar pro outro. Justamente quebrando isso. Quebrando essa história de que, cara, é o ideal. A pessoa tá na internet e não sente nada. Ai, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, assim, eu falei, vou me expor. Aí a minha amiga minha, Jaqueline, que agora até trabalha comigo nas coisas que é relações públicas, ela falando, você é doido? Eu falei, vou. Você sabe que isso pode ser um tiro de canhão no pé. Então vai ser. Foi quando eu determinei que seriam 45 dias da Cris mostrando os sentimentos dela. O que ela estava sentindo, sem rotular o porquê. Porque as pessoas perguntam, mas por que você tá triste? Porque eu estou. Um reality. Você entendeu? Então, assim, eu quis iniciar abordando nisso. Então, eu falei assim, eu comecei expondo o que eu tava sentindo no meu dia a dia justamente para quebrar isso. De falar, gente, eu tenho problema também, eu passo por circunstâncias que são difíceis também. A Cris, né, acorda um dia e olha e fala, meu Deus do céu, que cara amassada horrível é essa? Com suas inquietações. Né? Todos os problemas, todo mundo tem. E aí, o 45 dele nasceu assim. E aí ele foi tomando um outro formato, que eu sou cristã, então pra mim ele era 45 de Deus. Você é cristã? Sou. E como, assim, é só pra já melhor você completar os 45, né? Depois a gente prossegue. Isso vai ser interessante. 45 de Deus, aos 45 do segundo tempo tem solução. Quando você acha que não existe mais. Que show. Ele põe a mão e puxa. E vem. Que show. E aí ele veio com essa menção de... Todo mundo fala, você é uma fênix, você é uma fênix, você é uma fênix. Me apelidaram de fênix. E o símbolo do 45D é a fênix. Né? Que a fênix, na verdade, nada mais é o símbolo também de uma resiliência, de o fogo que iria consumi-la, né? Que ia matar, ela se transforma e volta muito melhor, muito mais forte, muito mais bonita. E aí o 45 dele começou a acontecer com reuniões, primeiro com lives, a gente fez live justamente no Setembro Amarelo, maior índice de suicídio. Sim. Né, que tipo, perdão, o mês do suicídio, né, que falava pra enfatizar. Qual ano, Cris? Deu-se início? Tem 1 ano o projeto só, vai pro 2º ano agora. E a gente fez as lives com psicólogos, com médicos, com pessoas que passaram por situações. Eu tenho um amigo que o amigo dele se suicidou e ele estava em preparação. Então foi, sabe, histórias de vida, pessoas que... E essas lives, elas continuaram durante um tempo, né? Elas foram se estendendo. Que legal. E aí daí ele formou um grupo, um projeto de mentorias semanais, que aí ela acontece no Zoom, né, na plataforma online. E aí é comigo, e aí a gente tem a Yasmin, que é a psicanalista e psicoterapeuta sistêmica. Tem o Lucas, que ele é coach esportivo e pessoal. Então, assim, a gente trabalha e vem trazendo para esse pessoal, e até o mesmo pessoal do projeto mesmo, porque é um networking, né? Tem galera de várias áreas ali. E aí a gente vai fazer, então, falar sobre comunicação, falar sobre posicionamento em mídias sociais, mídias digitais, perdão. Vai falando de todo esse aspecto, sendo trabalhado o desenvolvimento da pessoa. Tudo isso partiu de uma ruptura, Sim. de um evento, e a posteriori a senhorita
dentro desse período, se reinventou. Exato. Transformou, Até porque eu reparo os judeus. se refez. Qual o eles- legado que você O vai legado. deixar? Para eles, uma processo. É evento e legado para os judeus. Mas a senhorita falou que é cristã. Sim. É cristã. E como que a senhorita consegue lidar essa questão de fisiculturismo? Porque a exposição, sim, as pessoas confundem muito. Não é a exposição do corpo, assim, não no sentido chamativo, mas no sentido... Tão pouco vulgar. E nem vulgar, mas no sentido das potencialidades da nossa musculatura, da nossa formação. Como que a senhorita lida com isso? Nunca houve nenhum problema? Pessoas próximas da senhorita que são cristãs já chegaram a fazer abordagens depreciativas, se não fosse a vontade de Deus. Porque aquilo ou não, a senhorita diretamente é uma figura pública. É uma referência paradigmática, exemplificativa, mas não tem como. Isso é explícito. Como que a senhorita lida, quer ver, com essa situação? Eu já me preocupei mais com o trabalho em si, tá? Do que com uma crença, com que... Nunca foi um peso. Não, porque tem várias pessoas que são fisiculturistas, que são atletas, no caso. No meu caso, por exemplo, eu não competi ainda, mas existem vários atletas que eu conheço e que eu converso e que são cristãos. Eu acho que isso já meio que, na minha visão, caiu por terra já tem bastante tempo, sabe? Já transcendeu, já houve uma ruptura. Não tem, é um esporte, é um estilo Que de bom. vida, é um esporte, Que sim. bom. Se você é amador, se você competiu, se você é atleta, se você ama isso, se é só o seu estilo de vida porque você ama aquilo e faz parte daquilo, daquele teu contexto, você quis viver aquilo, não tem problema nenhum quanto a isso. Eu não acho que há... E o que levou assim a senhorita, desculpa, o que levou a senhorita ao fisiculturismo? Que eu me lembro do fisiculturismo, aquele que fez o papel do Exterminador. Arnold Schwarzenegger. Ele era fisiculturista ou não? Sim. O Arnold é um ícone dentro do bodybuilding. O Arnold é um ícone dentro do maromba. Aí eu queria tirar uma dúvida. Aquele maromba seria... Eu compreender. Maromba que a gente fala é o marombeiro, né? Então a gente fala assim, do meio maromba, do meio do Ah, bodybuilder. Quando a sim. gente fala o fisiculturismo, é o maromba, assim, é o bodybuilding, né? Então, mas muita gente serve falar, por exemplo, assim, quem é atleta, quem não é atleta, né? Fique claro, por exemplo, eu, Cris, não competi. Eu ia competir em 21 de maio, mas eu tive uns problemas de saúde, teve complicações cirúrgicas e aí eu não fui. Então, por exemplo, se alguém falar pra você assim, mas você é atleta. Eu falo, não, por quê? Porque eu não tenho ainda esse histórico da competição em si. Mas eu sou um amante do fisiculturismo. Então, assim, você tá ali, por isso que eu falo meu meio maromba, você faz parte, você tá ali naquele... É um estilo de vida extremamente regrado mesmo. Sim. Precisa abrir mão. Hoje eu tô prescindir, zero renunciar. gordura e zero carbo. Meu Por quê? Deus. Porque eu tenho uma refeição livre hoje à noite. Então, no meu protocolo é zero gordura e zero carbo. Hoje eu tô aqui. Aí você fala, mas pra você não é algo que é pesado? Pra mim é super de boa. Acredita? Não é um fardo. É muito tranquilo. Ah, Cris, você não sente nada? Sinto. Mas eu tenho um objetivo claro. Supera. Você vai superar. Entendeu o que eu falo da mentalidade, do Sim. mindset? Quando a gente fala de... Cara, eu posso ter... Eu tava falando com vocês, eu posso ter o melhor protocolo do mundo. Eu posso ter o melhor médico do mundo. Mas sua mentalidade está alinhada? Senão você não executa. Não executa. Por isso que eu falei, para quê? Por quê? E esse para quê, ele é advindo de um comportamento mental. Gente, eu tô com um pouco de alergia no ar-condicionado, tá? Tá. Se eu falar pouquinho aqui, vão compreendendo. É a idade, Cris, é a idade. Esse comportamento mental, essa postura, essa posição, está conectada ao teu objetivo. Então, quando você diz, eu sinto até os impactos, mas esses impactos são pulsos também que fazem parte para o teu objetivo. Eu gosto muito da definição do Pedro Calabres, que ele fala que não é que você tem que ter força de vontade. Porque se a gente pegar o que é vontade,
A sua vontade, ela é sabotadora. Qual que é a vontade que você tem? Ficar deitado, ficar sentado na frente da televisão, comer um pote de Nutella e ficar com um físico, ficar shapeado. Ponto. Força de visão. Isso aí. Força de visão. Eu sou visionária. Eu olho, sei onde eu quero chegar. Força de visão e força de compromisso. Compromisso maior com quem? Comigo. Alice no País das Maravilhas, né? Pra quem tá perdido, qualquer caminho vale. Eu não tô perdida. Eu sei onde eu quero chegar. É isso aí. Você sempre teve essa postura visionária, direcionada, Sim. clara, específica. Sim, óbvio. É meu, é uma característica. É óbvio, sujeito às circunstâncias, às contingências, porque nós não temos controle sobre tudo e tudo que acontece por nossa causa. Mas nós não temos controle sobre tudo. Só que eu vou te falar uma coisa. Se você pega uma rota e você quer chegar no centro de São Paulo, no horário de pico, certo? O que você faz? Você olha no seu GPS, que hoje a gente tem isso, e você vê a rota alternativa. A rota que está menos congestionada. Ou você pega um caminho, se naquele caminho teve um acidente, o que você vai fazer? Desviar. O que eu quero dizer com isso? Para chegar no centro de São Paulo, eu não tenho só um caminho. Imprevistos, eles acontecem. Como que eu lido com eles? E aí? Isso é um aspecto que a gente pode pegar vários exemplos. Por exemplo, a pessoa lê um livro uma vez e aquele livro não prendeu ela. Ela já acha que ela não serve para ler, que ela não gosta de ler, ela larga. Será? Será que era o livro? Será que, mas eu já tentei emagrecer. Será que foi a estratégia certa? Mas eu tentei organizar minha agenda. Será que tá dentro do teu contexto, dentro de como você é, da sua realidade? Entendeu? Por isso que eu falei, as pessoas, elas pegam muito coisas prontas. Eu vou fazer o treino da fulana de tal. Porque fulano tomou tal coisa e tal coisa deu certo pra ele. Cara, você é um organismo, individualidade biológica. E essa questão da individualidade parece despercebido, porque as redes digitais, através da internet, coloca esse sistema aí em fóssil, tudo pronto. Olha, adquira a minha dieta tal, adquira o meu exercício tal. Adquira o e-book tal. Então, como você lida? Porque eu observo, Cris, você atua como orientadora, fonoaudióloga, em várias frentes. Porque você procura construir com a pessoa, dentro da realidade dela, para que ela possa desenvolver as atividades, os projetos. Existe uma resistência que parece que as pessoas elas querem acessar e que você entregue uma fórmula, 1 mais 1 é 2 e funcionar. Eu vou ter o corpo da cruz. Eu quero ter o corpo da crise. Imediatismo. Não vai acontecer. Imediatismo. E A gente vive numa sociedade que é imediatista. Ponto. E te cobra o quê? A gente vê jovens hoje, você vai ganhar milhões, né? Fórmulas mágicas, tipo, adquira o teu corpo, não sei o que lá, o corpo dos sonhos em tanto tempo. Ponto. Sim. Né? A questão é, você vai adquirir, você vai manter? Sim. O que faz você manter? Se a gente pegar, por exemplo, vamos referenciar algo cristão. Salomão, você tem uma questão de constância e de diligência absurda. Certo? Então, para você sair da questão da mediocridade média é uma coisa. Estar na alta performance, performar aqui na máxima o tempo todo, exige, uma constância muito grande. Manter. É aquilo que eu falei, beleza, eu te dou uma Ferrari. Olha, se eu pudesse, tá vendo? Você já ia ganhar. Te dou uma Ferrari. Entreguei a tua. O que você vai fazer com ela? Você vai conseguir mantê-la? Você sabe dirigir? Você tem dinheiro para o combustível e para as outras despesas? Você está pronto para isso? Você é aquele monstro. Hoje, Cris, isso não está acontecendo essa busca pelo corpo ideal, mas sem a estrutura emocional compatível, você percebe isso? Sim. As pessoas até atingem o corpo, mas emocionalmente... Sim, já teve gente. Por quê? Porque, na verdade, é que nem eu falei, assim, às vezes é a questão da autoimagem mesmo, de como eu me vejo, de como eu me enxergo, não vai estar bom. Aí vão falar assim, mas todo fisiculturista, ele tem uma vigorexia. Dentro daquele contexto, não é uma vigorexia, porque ele precisa melhorar sempre, Sim. Martelar nos pontos fracos para ele ter o melhor físico. E um atleta, no caso, ele tem que ter o melhor físico para ele ganhar uma competição. Então, assim, mas se fosse para lá por outro aspecto, talvez sim. Seria sempre não se enxergar, não achar que tá bom, Sim. né? Mas por quê? Para ele ser um
de um atleta de alta performance estar acima dos demais, ele precisa o quê? Melhorar sempre. Manter. Melhorar. Manter aquele rendimento. E manter o rendimento por vezes, gente, é entender que você precisa de descanso também. Né? Você descansa, Cris? Descanso, precisava descansar mais. Porque parece que você fica 24 horas. Porque você é fonoaudióloga, instrutora, coach. Assim, você desenvolve quantas atividades mesmo? Porque você contou umas 10 aí. Porque eu preciso saber como você faz. Ai, gente, olha, não sei. Eu acho que sou eu. Natureza. É meu, é da Cris. Tanto que assim, eu tive pessoas que vieram me procurar e falaram assim, eu preciso de você, porque eu sou totalmente desorganizado. Se eles tiverem, já vão saber, os Saudações. mentorados aí, vocês estão aí, se a gente vai tirar um recesso, mas já na primeira semana de janeiro a gente tem mentoria. Já avisando. E aí vem perguntar pra mim. E aí como que a Cris faz? Eu faço um diagnóstico desta pessoa, um diagnóstico do tempo, um diagnóstico do ambiente. Ambiente, entenda ambiente físico e entenda ambiente contexto. Por isso que eu falo muito de contexto. Porque o ambiente, né, ele afeta, ele interfere no sujeito. Com quem você está andando, com as pessoas que você está convivendo. A sua casa reflete muito sobre quem você é. A psicologia analítica já dizia muito isso, já diz muito isso, né? Então, ele reflete muito isso. Então, quando eu vejo essa queixa, esse apontamento, a gente faz um levantamento de como é isso. Porque às vezes a pessoa quer produzir. Eu quero produzir, quero produzir, quero produzir, quero produzir, quero produzir. São coisas básicas que não estão nem organizadas. A pessoa não tem horário para dormir, nem horário para acordar. Como é que você organiza todo o seu restante do dia se você não tem horário nem para dormir, nem para acordar? E dentro de uma sociedade a qual, com o advento da internet, acredito que pode ficar 24 horas conectada. Full. É um desafio para vocês que são orientadores, doutores, fazer com que a pessoa compreenda que é um momento de pausa, de interrupção. Total. Por exemplo, eu tive uma pessoa agora que foi muito engraçada. Falou assim, mas eu durmo... Não, porque eu coloquei a janela do blackout porque a luz me acorda. Eu, que bom. Por que, Cris? Falei, porque você não vai usar uma cortina blackout. Você vai dormir com a janela aberta, só no vidro. Mas falei, cara, lá atrás, o Homem das Cavernas, quando que ele sabia que ele tinha que dormir, que ele tinha que acordar? Sim. Sim. Certo? Total Não tinha sentido. isso. Então, assim, como que você tem que regular o seu ciclo circadiano, que é o que vai fazer... Porque é aquela história do imediatismo, né? Do trabalho enquanto eles dormem. Mentira. Falácia. Mentira. Como é que você mantém foco? Como que você mantém atenção uma noite mal dormida? Tem pesquisa científica que mostra isso, gente. E as crianças de hoje, com essa exposição desmensurada ao celular, porque até então, na nossa época não havia isso, e hoje elas estão expostas, e isso provoca, acarreta uma série de distúrbios nas crianças, implicações, até que você mexe com a parte da voz. Sim, eu tenho paciente que muitas vezes chega no consultório e falam assim, a família fala, ele não fala. Tá, ele não fala? Não, porque tá uma idade, tá falando e tal. Com quem que ele interage? O que acontece quando essa criança quer brincar? Dá uma licença. Fica à vontade, Cris. Isso aqui, ó. A criança começa, eu entrego isso aqui na mão da criança, pra ela ficar mexendo e É o amiguinho dela. Entendeu? Como superar isso, Cris? É um trabalho de orientação e a gente faz um trabalho de estimulação. Há muita resistência da criança? É porque se condicionou, né? O joguinho, as músicas infantis, aquilo pra que eu entrego. Pronto. Gente, senta no chão com essa criança. Olha pro olhar dela. Entende o que ela tá querendo te comunicar. Não entrega tudo pra ela só porque ela apontou e eu tô. Lógico, ela tá... Qual intenção comunicativa essa criança vai ter? Se eu tô pegando isso aqui, tô te dando a mão. Mas por quê? Volto no imediatismo. Eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. Teu filho precisa de você. Imediatismo ou essa necessidade deslocada de se sentir útil?
Porque a sociedade impõe isso para as pessoas. Você serve, você for útil. Eu acho que é os dois, né? Porque, como eu falei assim, você precisa ter. A questão do ter. Precisa ter. O tempo todo as pessoas falam que você precisa ter. Não, você precisa ter isso. Não, precisa ter aquilo. Não, mas você precisa estar desse jeito. O que eu preciso estar? Quem disse que eu preciso estar? Quem denominou isso? Quem impôs isso? Exatamente. Eu acho que o que eu posso definir isso é autoconhecimento. Autoconhecimento vem para todos esses outros aspectos que a gente está falando, e um deles é amor próprio. Amor próprio tá atrelado ao autoconhecimento. Como que eu amo aquilo que eu não conheço, gente? E aí eu faço as coisas de muleta, que aí agora a gente embasa mais ainda o que eu tô querendo dizer desde o começo. E aí eu preciso ter o físico tal. Eu preciso fazer uma harmonização facial, e aí fica todo mundo daquele, né? Tipo, todas as alterações. Problemas de autoimagem. Ela não construiu a imagem do que ela é. Isso aí, se eu pergunto assim, quem é você? Ah, eu sou a fonoaudióloga, eu sou a fulana de tal, eu sou... Você é isso ou você está como isso? Se te tiram a fonoaudiologia, quem é você? Identidade, Cris. Exatamente. Você tem falado isso desde o início do podcast. Identidade. Exatamente, porque quem é você? Sabe? E aí fica numa busca desenfreada, que as pessoas buscam coisas que elas não sabem nem pra que elas querem aquilo. Então, pra que eu quero isso? Identidade. E dentro, Cris, dentro de uma sociedade narcisista, hedonista, mercantilista, que as pessoas se portam como objetos na prateleira para serem adquiridas ou não, uma geração com vergonha de envelhecer. Como se lidar com isso? Porque é uma questão inexorável. Se eu levar do ponto da ciência, né, a gente fala que o processo de envelhecimento vai se iniciar a partir da sua idade da jovem adulto, de 25, 30 anos, sim, e aí a ladeira abaixo, né? Mas a gente envelhece desde o momento que a gente nasce. A gente tá inconstante, concorda comigo? Uma criança que nasceu um segundo atrás, ela tá um segundo mais velha hoje. Ou mais velha agora. Então, assim, o processo de envelhecimento tá aí. Então, as pessoas querem denominar que, assim, quando eu estiver, na verdade, senescência, né? Quando eu tiver com 60 e poucos anos. Cara, eu fiz um vídeo que fala assim, dizem que o tempo é tudo que a gente tem, né? Porque até os filósofos falam que o tempo é um tempo vivo. Dizem que o passado já se foi e o futuro ainda virá. Mas o tempo só é tempo porque o tempo passa. Ele passa constantemente. O que eu tô falando agora, daqui a pouco vai ser passado. Entendeu? E assim sucessivamente. Então, assim, a questão é, o que você faz com esse tempo de qualidade? Com quem que você tá tendo esse tempo de qualidade? O que você tá olhando essa questão do tempo? Porque passa. É o que deveras verdadeiramente importa. Exato. Né? Mas nossa sociedade parece que ela perdeu essa definição do que realmente importa. Exatamente. Não falei, eu não sou contra você buscar estar na sua melhor versão, mas a sua melhor versão ela é um todo, ela não é só um físico, ela não é só uma coisa. E pararem também de normatizarem as coisas. Por exemplo, eu já ouvi, nossa, você é inteligente, porque eu tinha que ser burra. Ô, Cris, e essa melhor versão, ela deve ser diretamente para você mesmo. Exato. Você falou sobre o amor próprio. Exato. Porque, autoafirmação, certo? Vamos pegar autoafirmação? Autoafirmação. Afirmar a si mesmo. Mas para afirmar a mim mesmo, eu preciso da resposta do outro. Olha que louco isso. Olha a responsabilidade que eu ponho no outro. Entendeu? Assim, olha o que eu tô fazendo. Eu tô pegando uma autoafirmação que eu dependo do que o Edson vai falar pra mim. Se eu tô bem, se eu não tô bem. Sim. Você tá bem? Como você se sente? Como você está, assim? Uma coisa é opinião. Um direcionamento, né? Isso a gente tem. Um feedback. Exato. Outra coisa é eu só me sentir bem quando o outro afirmou algo pra mim. Seria, então, estar apoiando a minha felicidade no outro.
Eu deixo na mão do outro como se fosse um joguete. Uma simbiose. Né? Vai ser uma osmose, uma influência assim, mas vira uma simbiose. Mas olha que louco isso. Isso é muito Eu sério. deixo a minha felicidade na sua mão. Eu deixo a minha vida na sua mão, porque é você que está determinando. Deposita. Pessoas nos procuram. E a vontade de dizer qual é, doutor, meu querido amigo e sócio? Por que você não me consultou antes de arrumar esse problema? Está relacionado, doutor. Isso. Faz parte. Então, depositar em você o futuro é complicado. As garantias. Não, tem isso. E tem várias pessoas que falam assim pra mim: Nossa, você é maravilhosa, porque um dia eu quero ter o físico. Eu falei: Você vai ter o melhor físico, sabe qual? O seu. Bom, Porque é teu físico. Sim. show. Você pode sim. As pessoas, elas confundem o espelhar em imitar ou clonar, né? Sim. Porque eu tenho que. Não, você espelha, Sim, olha, pra todos os aspectos da vida, eu acredito. sim. Olha o que aquilo, né, tá refletindo, que aquela pessoa conseguiu, porque senão a gente não teria orientadores, Sim. tutores, nada, Sim. que a gente sabe que eles conhecem o caminho. Envelhecer. Você tem medo de envelhecer, Cris? Eu vou te contar agora, eu acho que uma Boa, coisa doutor. muito legal. Na minha época de graduação, eu chegando, acho que o último ano, eu entrei em parafuso, eu tive uma crise de síndrome do pânico absurda. Por que que eu gosto de falar disso? Porque só sabe dar lágrima quem chora. Verdade. Então, assim, quando eu falo algo, até pro pessoal do 45D, ou para quem que seja, eu mostro porque eu vivi isso. Eu senti isso. Tava ali comigo latente. E eu entrei numa crise, porque eu comecei a questionar. Eu falei, mas e se não existiu depois? E se eu morrer? E se for embora? E se não existir nada? E se acabar? Do nada surge isso na tua cabeça? Acho que eu pirei, porque assim, até aquele momento era alguém que estava só buscando uma graduação, alguém que fosse pra, né? O jovem adulto que tá Sim. saindo. E, eu falei, eu vou me formar, cara. E aí, depois disso? O que vai acontecer? E agora? A crise pela crise. E sei lá. Emergiram várias coisas, vieram várias coisas, assim. Começou, tipo, a teoria do pato. Sim, Já viu do pato? sim. O pato tá nadando, ele tá calmo, assim, mas embaixo tava. Eu tava assim. Pra todo mundo, eu tava. Mas aqui embaixo tava. E agora? E aí, naquela época, ele não era ainda, era meu. Sim. Ele se tornou meu ex-noivo Sim, depois, tá? sim. A gente Sim, namorou, sim, noivou, sim. mas naquela época ele não. A gente não. Eu falei, mas se acabar? Amigos de igreja, essas Sim. coisas. Eu falei, mas se acabar? Mas por que você tá pensando nisso? Eu falei, não sei. E se não existir nada? Acho que a questão do cientista, do pesquisador, desde nato, aquilo de questionar muito Sim. as coisas de como era Sim. depois. E eu lembro que a minha mãe foi na universidade uma vez, que liguei pra ela desesperada. Eu voltei em posição fetal, no banco de trás, no colo da minha mãe, Coração falando, eu vou morrer. Eu a vou mil morrer, por eu hora. vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tive agorafobia. Sabe o que é isso? Que era o medo de ter medo. Uhum. Eu tinha medo de sair porque eu sabia que eu ia ter medo. Achei que eu não ia me formar. E por que que eu linkei aí? E aí eu falei, cara, eu vou envelhecer. E olha a cabeça da pessoa naquela época, né? Eu tô com 21 anos, daqui a pouco é 40, daqui a pouco eu fui embora, morri, tô no caixão. Meu Deus. Eu acelerei tudo aquele processo do que tinha de 21, que hoje eu falo, meu Deus, meus 21, Jesus. Você volta e fala assim. Estava relacionado à ansiedade. Também. Tanto que desencadeou Sim. um pânico aí, né? E eu tive isso. E aí, eu não posso, né, ver curso. Né? Me chamam de papa curso, não sei porquê. Uhum. Será? Né? O que aconteceu? Eu fui atrás de... Eu comecei na mesma... Com todas essas questões, eu começava a ler. Porque eu tava em casa, lia, leio bastante. Muito, por sinal. E aí eu vi que tinha saído um edital para uma pós-graduação. E então, na minha graduação... Pessoa, né? Fazendo TCC, tinha tentado iniciação científica e já estava prestando para pós. E aí eu lembro que eu prestei no HC Sim. e prestei no Centro de Referência do Idoso.
E aí eu acabei passando primeira, segunda fase, publicação em diário oficial, análise de currículo no Centro de Referência do Idoso. Legal. E aí eu falei, poxa Deus, e eu tava com medo de envelhecer. E o senhor me joga onde? No Centro de Referência do Idoso. E como foi a sua trajetória ali? Tapa na cara, um murro, sabe? Que eu fui a nocaute, sabe? Porque toda sexta-feira eles têm o baile da terceira idade. Nossa. E aí eu vi a senhorinha se arrumando, eles namorando, gente, era a coisa mais linda da face da terra. Eu falava, eles namorando. Foi aí que surgiu a dança pra você? Não, a dança já vem desde criança. Não, a dança vem desde criança. Depois eu parei um tempo, depois eu voltei pro sertanejo universitário, dei aula, fiz curso com Marcelo Essa você não Grangeiro. sabia, né? Sertanejo universitário. Tem sertanejo. Eu sei o que é o sertanejo universitário. Tudo bem. Eu sei que entendeu o que é o Sertanejo universitário é uma dança que ela foi construída mais na parte periferia, assim. Tem umas influências de vários outros gêneros, né? De outros ritmos. Muita informação aí. Mas ele tem muito... Trabalha-se dançando em linha, lembrando uma bachata, mas a gente cruza. Tem muita interferência nisso. A vaneira paulista, que tem interferência da junção do samba rock e do forró. Então, Nossa. assim, tem várias coisas atreladas aí. Mas A sua formação é balé, clássicas? eu tive aula de balé, eu vim do balé, tá? Não segui a carreira no balé. Mas aí depois eu vim pra dança de salão. Então eu fiz um pouco de dança de salão e aí eu desemboquei no sertanejo universitário. Me considero ainda, porque a gente não deu baixa, mas de fazer parte de uma companhia de dança. Fiz curso com o Gilmar Mesquita de Ciamímulos, que ele traz que é grandes espetáculos de dança, que ele traz da transposição coreográfica dos salões para os palcos. Com o Grangeiro, que é também do Dança dos Famosos, coordenador do dança. Tem curso de acrobático, tô fazendo jogada para cima, girar. Também fez curso De acrobática. você também? É. Mas como que você conseguiu conciliar tudo isso? Porque dentro da companhia tinha muito disso. E a minha companhia de dança, ela era muito reconhecida por estudos mesmo. Eu disse pro senhor que seria um grande desafio. E aí, ou seja, depois de tudo isso, vamos voltar lá pro idoso. Vamos voltar pra... Mas Falei pra você, eu falei, gente, o que vocês querem falar? Porque Não, tem muita coisa. Não, mas é interessante. Não, o que mostra em meio a todas as atividades, embora a Senhorita seja uma referência para muitas pessoas, sendo explícito, mas a Senhorita preservou a sua imagem de si mesma. Né? É isso que passa. Né? Eu acredito que esse é o enfoque aqui, né? Que as pessoas compreendam sua imagem e as preservem. O que eu penso, assim, eu não tô ali na internet pra construir um personagem. Eu Legal, não tô ali pra fingir que eu sou alguém que eu não sou. Entendo, sim, que a internet não é o meu divã. Legal. Que eu tenho profissionais para que sejam tratados. E muita gente tá fazendo isso agora. Né? Sabe? Eu entendo isso. Compreendo isso. Sim. Mas tem tanta gente que ataca, por que eu não posso abraçar? Com quem que você se conecta? Pessoas se conectam com pessoas, se conectam com a dor do outro. Bacana. E se o que aconteceu comigo pode servir para auxiliar outras pessoas, por que não? Por que não? Por isso que eu falo, por que eu sempre tenho que estar bem, gente? Você não tem que estar sempre bem. Porque olha o que você vende. E quando eu entendo de vende, não é porque eu tô atribuindo um preço a isso, mas é porque é o que eu tô mostrando. O que você mostra? Eu sou humana. Melhor do que vender, você pode até aplicar, Cris, te conhecendo o que você entrega. Exatamente. O que eu tô entregando? O que eu tô mostrando? O que realmente eu estou contribuindo? E aí, isso foi formado quando você trilhou aquele período com as pessoas da terceira idade. São pessoas que parece que... pessoas que envelhecem e pessoas que amadurecem. O meu ex-noivo falava uma frase que era muito legal, que era, quem fica velho é sofá. Envelhecer, nós envelhecemos. Isso aí, que envelhecer dói. Envelhecer dói, Cris, pra você que atua na área do fisiculturismo, do fenômeno, envelhecer dói. Gente, eu vou falar porque ele tá aqui. Eduardo briga comigo direto, porque eu falo, tô velha. Ele cala a boca. Meu Deus do céu, ai, meus cabelos brancos. Eu acho que assim, trazendo isso pra mulher, acho que a mulher ela tem um peso maior nessa questão de envelhecer. Sim. O homem fica mais charmoso. A mulher,
qual, né? Vamos falar assim, gente, eu não tô sendo taxativa, tá? Mas é o que a maior parte pode sentir, tipo assim, qual o prazo de validade dessa mulher? Indiretamente falando. Muitas mulheres sentem isso. Esse estereótipo da mulher sempre bela, sempre jovial, sempre atraente. Isso caiu por terra muita coisa, né? Porque hoje a gente tem muitas mulheres que são Sim, mais velhas namorando sim. rapazes mais novos e isso acabou mudando muito e mostra que, né, isso não tem nada a ver. A gente, por exemplo, o presidente da França mesmo, Macron, com a esposa Sim. dele. Então, Que isso foi não... professora dele. Exatamente, acho que são 29 Isso, anos de isso. diferença, alguma coisa assim. Isso não tem nada a ver. Isso. E é como você se sente. Por isso que eu falei, como você é, a Mas sua você- identidade. Você deu a receita no começo. Identidade, amor próprio, definição, Autoconhecimento. autoconhecimento. Seja feliz, vá ser feliz. Porque o amor próprio, ele não tá ligado É. nem à condição, nem à circunstância. É isso aí. Você se ama pelo que você é. É isso aí. E para isso, eu queria, para viver essa felicidade, a qual viver por algo, é como conseguir isso em meio a esse caudilho ditatorial, narcisista, ufanista, triunfalista, de que você, não, com relação ao homem, que ele tem que conquistar, que avançar, que pegar todas. Né? E outro detalhe que eu vou fazer um adendo disso aí. Faça, doutor. Um adendo. Como você lida com os assédios? Por quê? Porque você é uma referência de beleza. Eu já presenciei na internet. Como é lidar com isso, Cris? Tanto pela internet. Não, que a internet é o universo, tem os loucos lá, deslocados. Mas também pessoalmente, como que você consegue articular, coordenar, colocar as fronteiras? Gente, olha... Já pediram você em casamento? Já? Olha, em casamento não, mas já querer me bancar, vários. Sério? Opa! Não, mas Polêmicas! Mas eles não confundem, por exemplo, por você ser uma fisiculturista, Uma personalidade. as pessoas desconhecerem do que é ser um fisiculturista ou uma fisiculturista. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que não é, por exemplo, assim... Ou é a mente deturpada na minha uma cabeça? amante do fisiculturismo, uma mulher que treina. Eu acho que é uma mulher. É. Mulher. É ser a mulher. Eu ouvi uma frase uma vez e que eu questionei muito. Inclusive foi de uma pessoa que passou na minha vida que eu tive um relacionamento com ele. Pra mulher é tudo mais fácil. Será? Depende. O que eu quero mostrar? Talvez, se eu mostrar o físico, se eu rebolar... Não tô querendo dizer que não rebola. Não rebole, filho. Se você tem um corpo bonito, faça. Só que não seja uma coisa. Você é muito mais que isso. Entende? Então, assim... Será? Essa Porque ideia de provar que eu conquistei, Você observa isso, dessas pessoas, eu conquistei. Eu vou além, eu acho que assim, é que nem eu falando assim, eu tenho um dinheiro, eu posso, a ideia dos sugars, né? Uhum. Então, eu tô falando isso de uma vivência minha. Sim. Então, por exemplo, muito assim, em alta, a viu, mulher Rose? tá ali, ela tá não sei o quê, olha, eu tô aqui, eu queria abrir com você, quanto que seria e tal, pra gente ter um relacionamento sugar. Eu falo, cara, não tem O interesse. senhor sabe o que é isso? Sugar daddy, um relacionamento sugar. Ela te explica. Sugar daddy ou sugar mommy? É um relacionamento, na verdade, que é com fim estabelecido, de um homem mais velho. É como se você comprar estivesse comprando As pessoas, tem pessoas que meio. se sentem bem, eu não me sinto bem. é como se você fosse um objeto de desejo. E na- descartável. Na verdade, assim, Onde tá que é bem deles? estabelecido, né? É um relacionamento que ele é bem estabelecido, bem firmado. Que aqui, ó, tá aqui. Eu sou aqui, eu sou o homem, eu sou a mulher que ganho bastante, tenho um provento. A gente brinca, né? O velho da lancha. O contrato faz jus entre partes. Entendeu? Combinado E não aí, é caro. ela tá aqui, por quê? Porque ela vai receber um dinheiro, ela vai ter viagens, ela vai ter todas as outras coisas, e tá muito claro esse relacionamento. É uma nova configuração de relacionamento, tanto que eu já Sim. falei isso até no 45, eu falei, existem várias configurações de relacionamentos hoje. A gente tem vários. Né? Então, tem casal, pessoa que é casada que mora um numa casa, outro em outra, tem gente que, enfim, né, trisal, Sim. tem várias configurações Sim. de relacionamento. Se aquilo tá bom pra você, tranquilo. E o relacionamento sugars é uma outra configuração. E isso, gente, acho que eu cansei já de responder isso. Cansei.
Esses são vários que vinham e falavam pra mim assim, eu queria te dar um encontro, não sei o quê. Seguidor ou não seguidor? Ou começou a seguir de repente e já fez Começou a seguir de repente, ou às vezes Porque pra estava... quem te conhece sabe que não é a vibe. mas São tem uns que ocorrências. tentam, né? São Que é ocorrências. uma fantasia isso também, ô Cris. Porque começa a conviver com a pessoa, eu pensava que a fantasia não é... Ele cria uma fantasia, ele cria uma E tem fantasia. cara que tem um fetiche por um determinado perfil e isso é dele, e tudo bem, é ele. Mas eu não, Sim. então... Nenhum psicopata perseguiu você. Não, eu já bom. evitei algumas coisas. Tem Eu uns tive... loucos por aí mesmo. Não, porque existem várias coisas, gente. Existe uma outra questão também, que é o money slave. Traduzindo, Cris. Money slave, ele é o cara que ele paga as contas da mulher, é um escravo do dinheiro. Então, você manda os boletos pra ele, o cara paga, eles têm comunidades, isso que eles emitem, que eles mostram as contas das suas rainhas, Rainhas. tá? E em troca de serem humilhados. Desculpe me perguntar, esse advento surge onde? Europa, América do Não, Norte? desconheço, de Desconhece. verdade, desconheço. Mas Por que é que eu uma sei? prática brasileira. Por que que eu sei? Porque eu sei que isso existe, Tá. porque um deles me procurou, Ah, sim. tá? Uma introdução. E aí eu nem sabia o que que era. Eu falei, o que que é? Imagino. Aí, o que que é? E aí eu comecei a conversar com Me ele. aguçou isso, né? Curiosidade. E aí eu comecei a conversar com ele. Você Cristina sondou. Andrade sendo Cristina Cristina Andrade, né? De questão de comunicação. Eu falei, vamos conversar. Você sondou. Vamos entender. Você Aí eu sondou. descobri que o cara, por incrível que pareça, o cara era cristão. Cara, que O loucura. cara se endividava pra poder pagar os outros. Deu um iPhone pra uma pessoa que bloqueou ele depois. Que loucura. Aí eu falei, tinha umas pessoas que falavam assim pra mim, Cris, mas se ele te procura, eu falei, não, gente, ele pode ter alguma questão, alteração psicológica. Olha o que eu tô Sim. fazendo, eu tô contribuindo pra um cara Sim. que não tem dinheiro, pode se Sim. endividar pra poder pagar pra outra pessoa. Sim. Sim. Cara, se eu quero algo, eu vou trabalhar. Sim. Eu sou Sim. mulher suficiente Sim. pra isso. Sim. Sim. Eu vou me virar. Eu falei, cara, se eu tiver que limpar o chão, eu Claro. vou limpar. Claro. Sou saudável. Claro. Claro. Tenho estudo, tenho conhecimento, Claro. sabedoria que a gente aplicar esse Claro. conhecimento. Então vamos buscar, vamos passar. Momento difícil tem pra todo mundo, vamos Sim. embora. Agora, eu não posso fazer isso com alguém que eu estou vendo de uma outra esfera, de um outro jeito. Eu tô vendo um cara que tá fazendo isso comigo, que se endividou, que Quando eu disse. Você tem uma percepção real, Você Cris. entendeu? Eu falava pra ele, mas você sabia que você não precisa ser humilhado por ninguém? Você sabe quem você é? Você sabe naquilo que você acredita? Você sabe em quem você crê? Você sabe em quem você crê? Então por que você está fazendo isso? Ele não soube te responder. Porque eu gostei disso desde criança e tal, não sei o quê, tal. Eu falei, mas você busca terapia? Você busca alguma coisa? E aí ele me mandava foto do dinheiro, inclusive. Ele pegava o dinheiro, me mandava foto e falava, tá aqui pro seu silicone. Eu falei, cara, não quero, eu vou pagar o meu. Tanto que foi eu que paguei. Saiu do meu bolso à vista. Eu falei, tá aqui numa técnica que é melhor do que a técnica convencional, que o meu não é a técnica Eu vou convencional. brincar, Cris. Posso brincar? Pode. Posso mesmo? Pode. Brincadeira. Na nossa linguagem, ele falou assim, posso lhe ajudar com os danoninhos? Não, mas a Cris não toma Danone. Engorda, né, Cris? Depende do Danone, né? Não, Danone no da nossa- maromba Da é. nossa linguagem maromba. Do maromba, Danone Mas, ô, Cris, é assim, estar bem aplicado. assim, você tem percebido as pessoas dessa geração, até porque você se relaciona com pessoas das mais diversas realidades, segmentos, nichos, contextos. Você percebe uma geração, embora com tanto acesso à tecnologia, mas uma geração desprovida de esperança? Boa, Robson. Sem vislumbrar. Sabe aquela história assim, viva como se não houvesse o amanhã? É isso que se prega, né? A intensidade, mas eu acho que ela é meio deturpada. E aí você vive como se não houvesse o amanhã e o amanhã chega. Aí a conta chega. Quem vai pagar essa conta? Não é o outro. Não é aquele seu amigo que falou assim, vamos gastar tudo hoje, né? Vamos lá, vamos virar tudo e... Você me fez lembrar o filho pródigo de Lucas. Pega a herança do pai, vai para uma terra desconhecida. Segue, Cris, por favor. Então, isso é muito claro. E eu acredito no viver como se não houvesse amanhã, mas
das possibilidades que a vida tem para te dar, não por esse lado. Porque também a gente pode entrar num outro aspecto da neurociência, da questão de motivação, de onde você está, né? Sim. Depositando isso e buscando isso. De dopaminas, enfim. Mas eu acho que são coisas que são deturpadas. As imagens, as pessoas que elas entregam, que elas mostram do que você tem que ter. Por isso que aí a gente volta lá na história da beleza. É um padrão, tá dentro de qual contexto? O que está sendo vendido? A questão não seria a beleza, é ser refém desse cinturão de beleza. Mas vamos lá. Quantas vezes, acho que até na época de solteiro, você via que aquela pessoa, nossa, que coisa linda, que mulher maravilhosa. Sentou ao seu lado e falou só groselha. Groselha, 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 groselha. Você olha e fala, ai, não sabe, deixa eu ser bonita. Talvez uma outra pessoa é tão mais prazeroso. Desculpa a expressão, uma pessoa gostosa. Gostosa de ser, de estar, de estar ali. Sim. Entendeu? Sim. E não que aquela outra pessoa não é bonita e tal, ela não vai ser, ou não vai ser a pessoa uma boa companhia, não é pra você. E tá tudo bem. Ok. Sim. No mundo, com a quantidade de pessoas que a gente tem, gente, vamos lá. É quase impossível você ser compatível só com uma. Senão, você não teria os amigos, as pessoas que você convive. Parar. Vamos pensar. Boa, Cris. Boa. Entende? Então, assim, despertar interesse em mim depende de mim. Eu posso olhar pra você e vou sentir, isso aí vai ser despertar. Agora, manter esse interesse vai depender muito mais, meu caro, de você do que de mim. Porque vai depender muito mais do que vai acontecer aqui pra esse interesse ser mantido. Exato. Então, tá ligado muito mais nisso. Exato. Só que, assim, hoje me interessa o quê? Peguei o bonito. Pegou quantas? Foi pra cama com quantos? E o tempo de qualidade que eu falei? Com quem que você está? Por isso que eu falei, em que você é movido? Volta no autoconhecimento. O que você está buscando? Se você está buscando só momentos de prazer e está com um acordo com as pessoas, com ambas as pessoas, tudo bem. Com ambos, tá tudo certo. Caso contrário, isso não. Essa imposição do querer. Eu quero outro, eu quero isso, eu quero aquilo. Diferente de liberdade. Liberdade não tem nada a ver com querer. As pessoas distorcem muito isso. Eu quero uma Coca-Cola. Não, liberdade é a minha capacidade de me relacionar com você sem fazer de você um objeto meio. E aí realmente tem sabendo que eu posso fazer e que toda a minha atitude tem uma consequência. Sim. Tudo tem seu ônus e bônus. E você trabalha muito com essa questão de orientação, instrução, até o projeto 45, referente a essa viver a liberdade com responsabilidade de prestação de contas. Parece que falar essas duas palavras, responsabilidade de prestação de contas, é um terror. Parece que se eu sou livre, eu sou responsável pelos meus atos. Mas parece que, conforme você mencionou, se não houver essa construção da sua imagem, de quem você é, da sua identidade, você pode ter um corpo estupendo, magnífico. É como o caso aí da história mostra muitas mulheres e homens que se suicidaram. Se o ter fosse sinônimo de felicidade, a gente não teria vários milionários, trilionários com depressão. Verdade. Você já passou pela depressão, Cris? Eu acho que eu posso dizer que eu tive momentos depressivos, sim. Porque talvez categorizar, existem níveis também, cada faixa etária ela lida com a depressão, tem de uma certa forma. A ciência mesmo diz isso. Sim. Mas eu tive já, eu pensei em me matar sim. Alguns especialistas, eles definem a depressão como uma raiva de si mesmo. Você vivenciou isso? Ela é multifatorial, eu acredito. Porque assim, você tem o fator orgânico, né? É uma questão de produção de neurotransmissores, enfim, de substâncias, enfim. E você tem a parte também de comportamento, você tem a parte que você pode também ter ausência de algo, por exemplo, vitamina D. Baixa de vitamina D pode te dar sintomas depressivos. B12 também, Cris? Ou só o D? Que eu sei mais a vitamina D, assim, né? Mas se eu te falar algo, eu vou estar... Tá.
Mas a D que eu sei tá totalmente Sim. correlacionada. Se você fica mais pra baixo. Mais down. Mais down. E assim você vai ver talvez uma suplementação de algo que Resolva. resolva. Mas você tem o fator tanto, né? Ela é multi, enfim. E esse, assim, que estamos na próxima Reta aí final. a concluir aqui, mas já estenda aí, já ampliamos para você retornar aqui, porque tem sido sublime esse bate-papo. Ser feliz, como que você pode resumir para nós? É óbvio, conforme você colocou aqui, que ser feliz não envolve os devaneios, nem as divagações e os delírios, as quais temos encontrado por aí. Mas como que a Cris Andrade... Por Cris? Por Cris. Cris Andrade por Cris. Por que Cris Andrade por Cris? Desculpa. Não, isso é uma coloquial agora. É um coloquial, desculpa. Cris Andrade. Como que Cris Andrade é instrutora, fonoaudióloga, pesquisadora, fisiculturista, dançarina... que mais? Pratica artes marciais, Cris? Se tem jeito de praticar artes marciais. Você pratica, não pratica? Não é possível, gente. Praticar artes marciais. Assim, Eduardo, pratica? Nossa. Não, então eu descobri alguma coisa que você não pratica. Artes marciais. Não é, porque a gente a gente começou a treinar, deixa eu explicar. Só faltava ela dizer que faz jiu-jitsu, certo? Eu ia cair pra trás, cara. Pronto. Não, a gente deu alguns golpes, porque eu perdi um teco do meu dedo, né, Eduardo? Assim, o Eduardo tá ali porque ele fez isso, porque eu dei uma pesada na cabeça. Então, assim, eu fico com... Eu não sei, gente. Eu fico com... Não é dó. Eu fico com receio de bater. Porque ele falava assim pra mim, dá uma porrada em mim. Ele me bate. Aí quando eu chegava no soco, eu diminuía, assim. A frequência. Aí eu desisto. Ele falou, não, você não desiste, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu ainda reluto um pouco. Por enquanto. Por enquanto, porque eu tô sendo cobrada. Então, assim... Mas tantas atividades já tem, Cris. Você já é uma mulher de amplitude, uma mulher multifuncional, mas tudo bem. Mas é porque também Edu, talvez um Krav Maga encaixaria bem? Krav Maga? De defesa pessoal. É por conta de defesa pessoal mesmo. Sim. E porque também a luta ia me ajudar a direcionar várias coisas. Por exemplo, de talvez não agir num momento tão... de explosão, de realmente conseguir, sabe, ir acumulando e soltar quando realmente... Porque eu sempre fui, não, gente, vamos precisar discutir. Deixa pra lá, vira e vai embora, e tal, não sei o quê. E, né, eu falava, por exemplo, eu tenho receio, e talvez não me posicionar mais, eu já me posiciono, mas talvez me posicionar mais ainda e direcionar isso não só no momento de ira, de cólera. A Cris Andrade explode também. Oxi! Então a Cris Andrade é ser humano, gente. Opa! Ô, Cris, aproveitando a deixa do Dr. Robson, o gancho dele, eu queria que você deixasse, ou que você deixe uma mensagem para a nossa geração. Dentro desse podcast que foi feito hoje com muito carinho, muita dedicação para a nossa audiência. Claro, sem nenhuma receita conclusa, mas pelo menos um caminho. Por quê? A nossa preocupação é com o nosso legado que nós iremos deixar. Eu recebi um legado dos meus pais, principalmente da minha mãe, o Robson também. E quando nós falamos de liberdade, verdade e conhecimento, nós temos comprometimento com o nosso conteúdo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa nossa geração pós-moderna, baseado no que nós falamos hoje, sobre a felicidade, sobre o amor, sobre o que eles podem encontrar e sobre uma esperança, sobre o futuro. Existe sim garantia sobre o amanhã. Claramente, existem possibilidades, existem caminhos e alternativas para a saúde, para o bem-estar, para a vida e para a felicidade. Por favor, de uma forma bem simples, uma forma muito Cris. Acho que talvez eu seja redundante, porque eu falo bastante isso, mas talvez quando a nossa vida está de ponta cabeça, é que Deus colocou ela de um outro ângulo para que você possa enxergar de uma outra forma, um outro caminho, uma outra alternativa, que a gente precisa renascer todas as vezes, quantas vezes forem necessárias. Eu não falo do não desistir. Eu acho que, como eu disse, talvez existem outros caminhos. Eu posso desistir deste caminho e pegar um outro caminho. Mas eu nunca devo desistir de mim. De quem você realmente é. E não de onde você... o cargo que você ocupa.
posição ou o que você tem. Perfeito. De buscar isso e olhar as coisas, de entender, como eu falo, que até a pedra que você tropeça, se a gente raciocinar, ela te impulsiona mais rápido e mais longe do que a sua passada normal. A sua adversidade pode ser a sua oportunidade. Poxa, boa. A Entende? sua... A adversidade pode ser a sua oportunidade. É isso. Tentar sempre isso. E procurar ajuda, porque ninguém é sozinho. A gente só procura quando a gente reconhece algo. Você só vai no médico quando você reconhece que aquela dor já não dá mais. Então, se eu fico tentando camuflar aquilo, não vou conseguir nunca. Então, assim, reconheça, ninguém é sozinho nesse mundo, né? Que bom. Ótimo, excelente, Cris. Somos agradecidos pela sua presença, pela sua participação, por esse partilhar e compartilhar de ideias, de valores, de crenças com conteúdo, com substancialidade, com fecundidade, a qual você conseguiu nos proporcionar por meio de uma comunicação fluida e compreensível, e sem ser artificial. Sem dúvida. Evidentemente, tanto você atua na área qual atua com a autoestima da aparência, mas com a autoestima também da alma, com a autoestima também do ser. Isso ficou patente, notório. A questão das pessoas descobrirem a imagem que elas têm de si mesmas. Isso é o ponto, constitui do ponto de partida para viver nos eventos da vida a felicidade, a qual são em cada circunstância. Parabéns pela sua vida, conforme eu digo para o Edson, são os meios aos quais Deus usa, aquele que tudo precede, para estabelecer milagres, e a sua vida tem sido aí um meio, você tem sido uma porta-voz através dessas pessoas do Projeto 45 para gerar milagres, alcançar pessoas, usar o conhecimento, usar a ciência, usar a informação para libertar as pessoas, restaurar as pessoas. Então, agradecido, parabéns pela sua vida, boa vida para sua vida, para sua trajetória. Feliz existência, né, doutor? Feliz existência. Aí esperamos aqui novamente e estamos aqui para ajudar as pessoas, Cris. Esse se torna o nosso enfoque, ajudar as pessoas. Tá? Então, as portas estão abertas para a senhorita. E brevemente esperamos aqui de volta o Eduardo, que é seu estagiário. Não sei se você está pagando o salário dele corretamente, depois ele nos procura, Eduardo. Mas falando sério, muito obrigado. E com certeza, se você puder, dissemine esse trabalho aqui de hoje, com a intenção de que haja visualizações, sim, sem hipocrisia nenhuma. Mas esse podcast, ele não se embasa em polêmicas tolas. Eu não quero isso, nunca quis isso. Eu quero trazer pessoas que vão acrescentar, e a sua vida acrescenta. Acrescenta em todos os aspectos, que provavelmente, talvez uma estudante de 21 anos, ela vai assistir isso. Sem dúvida. Você. Ela vai perceber, eu posso me desenvolver, eu posso progredir, eu posso avançar, eu posso ser feliz, eu posso ser eu mesmo e compreender que a felicidade começa no meu ser. Tá bom, Cris? Muito obrigado. E novamente reitero e ressalto, os portas estão abertos. E para aqueles que estarão por assistir e escutar esse podcast, se considerarem conteúdo ao qual está aqui, dissemine para as demais pessoas para que elas sejam restauradas e impactadas. Um abraço. Cris, deixe os seus contatos. Isto mesmo, olha. Os seus contatos, seja e-mail, seja Instagram, WhatsApp, o que for de sua preferência, para que as pessoas possam te acessar e possam aí desenvolver um relacionamento, um network, um contato contigo, por favor. Tá, joia. Então eu vou deixar a Cris Andrade, que é com CHR, tá? Então é CHRS Andrade junto, a Cris Andrade. Tem também o 45D, que é o The 45D, conseguiram perceber, né? Que é V em inglês, 45 e o D no final. Tem a Tríade, com D mudo e um underline, que é um canal de comunicação, que a gente fala de comunicação dentro do digital. Então tem design, vai ter pessoal de estrategistas de redes, a parte de RP, a parte de comunicação, Cris e tudo mais.
Acredito que sejam esses. Meu e-mail que eu vou deixar bom. é o Cristina S.A. Fono. Tá Pode ok. mandar direto para Fono. Tá É ok. cristinassafono@gmail.com. Tá ok, nós vamos colocar na descrição do vídeo e nosso conteúdo. E todos que estarão assistindo terão aí acesso a essas informações também. Qualquer questão a mais, a Cris já deixou aí os contatos, Tá. enfim, vamos evoluir. A última. Poxa, janeiro tá aí, doutor. Janeiro, Fevereiro e verdade. março. A Cris tem uma agenda muito badalada. É verdade. Então Tem que- vamos tentar aqui já vamos aproveitar, tentar já atrelar mesmo ela. em Deus gravação, do céu. uma tríade, Uma trazendo ela com mais 3 personalidades Isso. para que a nossa audiência feminina possa receber esse verdade. conteúdo, doutor. Esse conteúdo. O senhor não sabe como a agenda dela é difícil, viu? Não, por isso, O senhor não já tem teve noção, tá bom? Cris, muito obrigado, viu? Obrigado, viu, Cris? Agradecido. Sucesso. Eu que agradeço, Ouça, gente. Deus abençoe. Obrigada.